Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já são 3 meses em casa, um pouquinho mais, né? Alguns dias a mais. Então a gente teve muita aula com arquivos PDF para ler, né? Algumas opções de vídeo no YouTube. E hoje eu pensei em fazer alguma coisa um pouco diferente do habitual e pensei em gravar um vídeo. Então aqui estou, tá? Então a gente vai falar hoje sobre uma coisa que eu me peguei pensando em vários momentos em casa, né, durante essa quarentena. E na aula de hoje eu pensei em trazer essa temática pra vocês, tá certo? Então, no que eu me peguei pensando durante esse momento? Sobre como os artistas retratavam as pandemias durante a história, né? Porque a gente não teve somente esse momento de pandemia, houveram outras pandemias, né? E eu fiquei muito curiosa para saber como elas foram retratadas, né? Como que os artistas retrataram elas enquanto elas estavam acontecendo, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa no YouTube, fiz uma pesquisa no Google e eu encontrei diversos materiais, tá? Alguns em vídeos, alguns em noticiários, tá? E eu selecionei algumas obras para me falar para vocês sobre elas, tá? E depois eu vou fazer uma proposta para vocês como atividade da semana. Tá, gente, eu esqueci de falar para vocês, né? Essas obras que eu vou mostrar, elas são sobre as pandemias que aconteceram. Então, elas são obras um pouco tristes, né? Elas retratam mortes, enfim. Então, aconteceu assim na história, a arte via dessa forma e foi dessa forma que os artistas encontraram de retratar esses momentos, tá? Então, existem outras obras sobre momentos de pandemia, mas eu coloquei somente algumas aqui, tá? Então, se vocês quiserem pesquisar mais alguma coisa, vocês estão livres para isso, tá certo? A primeira obra que eu vou apresentar para vocês é a seguinte, tá? Cidadãos de Turnê enterrando os mortos durante a peste negra, tá certo? É uma obra de 1347. Eu vou deixá-la aqui na tela para que vocês possam dar uma olhada nela. E se vocês quiserem pesquisar ela na internet, tá? É a escolha de vocês. Podem pesquisar para dar uma olhada, né? Para observar ela e os detalhes que tem nessa obra, tá certo? Uma outra obra que eu encontrei, tá? O nome dela é Triunfo da Morte, ou Dança da Morte, tá? Que é do Giacomo Burlone, do século XV, tá? É um afresco, eu também vou deixá-la aqui na tela para vocês darem uma olhada, porque ela tem umas caveiras dançando em volta de um caixão e tal, então eu vou deixá-la exposta aqui para vocês darem uma olhadinha também, tá bom? Então também tem a obra do artista Peter Bruegel, tá? Que também é o Triunfo da Morte, tá? E o ano é de 1562, 1562, tá? Então assim, ó, essa obra eu indico que vocês pesquisem ela na internet e que vocês abram ela em uma tela cheia, né, sozinha, porque aqui pelo vídeo vocês não vão conseguir observar, mas ela tem uma riqueza de detalhes e assim, se vocês pararem para analisá-la com calma e olhar, fazer essa leitura de imagem com ela com muita calma, vocês vão enxergar muita coisa nessa obra, tá? Ela tem uma infinidade de detalhes dentro dela que somente com uma olhada rápida a gente não pode perceber, tá? Então segue a dica que é dar uma olhadinha nessa obra, tá certo? Teve também um outro artista que retratou, né, o momento de pandemia, que foi o Egon Schiele, e ele retratou, ó, filho do ladinho. Ele retratou a gripe espanhola, tá? Então, nessa obra que eu vou colocar aqui no canto, ele é uma das últimas dele, porque ele veio a falecer logo em seguida. Ele até escreveu uma carta para a mãe dele, onde ele fala que ele contraiu a gripe espanhola, né? Que ele e a esposa dele contraíram, ela estava grávida e tal. E assim que ela morreu, 3 dias depois ele veio a falecer também, tá? Então essa foi uma das últimas obras que ele pôde realizar, tá certo? Existem outros artistas que também contraíram a gripe espanhola, que é o caso do Gustav Klimt, que é o pintor da obra O Beijo, que é bem famosa, tá? Mas também tem o Edvard Munch, que é o artista da obra O Grito, né? Que a gente conhece porque é meme na internet. Esses dois artistas, na realidade, eles são bem famosos, né? A diferença foi que o Klimt veio a falecer
e o Edward Munch não, né? O Edward Munch conseguiu sobreviver e ele criou uma série de autorretratos sobre esse momento que ele passou, tá? Então eu vou colocar para vocês aqui na tela uma das obras que ele fez, que é o autorretrato após a gripe espanhola, tá? Tá aqui disponível para vocês darem uma olhadinha. Se vocês quiserem pesquisar na internet também tem, é uma obra de 1919, tá certo? Então assim, outros artistas também criaram outras obras, tá? Eu coloquei aqui somente algumas, eu não coloquei todas, tá? Então vocês podem pesquisar para vocês verem, né? Para vocês saberem como foi, como a arte retratou esses períodos, tá bom? Como a arte via esses momentos de pandemia e como os artistas retratavam elas, tá certo? Então, essas foram as obras que eu trouxe para vocês, né? Durante essa pesquisa eu encontrei um perfil bem legal no Instagram, tá? Que eu vou colocar aqui um pouquinho do vídeo sobre esse perfil, se vocês quiserem seguir lá e dar uma olhada, tá? E foi a partir desse perfil que eu pensei numa atividade para propor para vocês hoje, tá certo? Então, o desafio que eu vou lançar para vocês é o seguinte. No começo do ano, quando a gente voltou para a escola, eu apresentei para vocês os 11 tipos de arte, né? Música, dança, pintura, né? Enfim, eu quero que vocês criem uma obra, né? Pode ser uma paródia, pode ser um desenho, pode ser uma pintura, pode ser uma fotografia, pode ser um vídeo, pode ser uma coreografia de música. Vocês podem escolher uma música, né? E fazer uma coreografia. Só que eu quero que essa obra de vocês esteja linkada com esse momento de pandemia, tá? Então, se vocês forem criar uma coreografia, pensem nos adereços, pensem no que vocês vão colocar, se vocês vão colocar máscara, luva, tá? Se vocês forem criar uma paródia, peguem uma música e criem a paródia em cima da temática pandemia, né? Em cima da temática coronavírus, tá? Se vocês forem fazer um desenho, façam um desenho inspirado nessa temática. Se vocês forem fazer uma pintura, também, tá? Vocês podem fazer alguma arte digital, tá? Então, façam qualquer uma das 11 artes que a gente estudou, mas desde que essa arte que vocês vão confeccionar, né? Desde que essa criação que vocês vão fazer seja com a temática Covid-19, né? Coronavírus, enfim, tá? Eu quero que vocês retratem e que vocês me mostrem através da arte este momento de pandemia que estamos vivendo, assim como outros artistas também fizeram, tá certo? Então, eu vou ficar no aguardo de vocês, eu espero que saiam bons trabalhos daí, tá? Até a próxima, gente, um beijo, tô morrendo de saudade de vocês.